O que a esquerda não quer que você saiba sobre o Brasil? Este é o tema do vídeo de hoje. Neste último ano, o governo do Brasil foi atacado de forma histérica, porque a palavra é essa, histérica pela esquerda, que não aceita um governo de direita no Brasil. E é por isso que eles costumam e reiteradamente afirmam que o Brasil está entrando no nazismo, no fascismo, e aí assim por diante. Nós veremos aqui recortes sobre isso e como isso é fácil de desmontar. Nós vamos tratar isso neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo há o botão de inscrição do canal. É importante que você ative também, ao lado do botão de inscrição, o sininho para receber as próximas publicações. Essa inscrição é uma articulação de pessoas que, como nós, estão preocupadas com o futuro do Brasil. Nós precisamos criar esse movimento de opinião pública e esse canal tem como objetivo coligar essas pessoas. Nós vamos trazer hoje algumas notícias importantes que saíram na grande imprensa, de análises de fundo sobre a situação real do Brasil. Embora tenham saído na grande imprensa, essas são notícias de pouca divulgação. Quase todas que saem na imprensa buscam dizer que o Brasil está caminhando para o nazismo, que a situação do Brasil está cada vez pior, que a popularidade do atual governo está cada vez mais baixa. Tudo isso é falso. Quando o Bolsonaro sai na rua, as pessoas procuram tirar selfie com ele. Quando o Lula sai na rua, chamam ele de ladrão. Ele é vaiado e não consegue tomar nem sequer um avião público, um avião de uma companhia aérea normal, porque a população começa a vaiar esse homem que a esquerda e que a imprensa diz que tem popularidade. Aliás, nós queremos fazer aqui neste canal um vídeo mostrando como o nacionalsocialismo, chamado de nazismo, não tem o nome socialista por acaso. Eles que acusam a direita de ser nazista são muito mais próximos do nazismo do que a direita verdadeira. E o que eles fazem, no fundo, é uma propaganda pelo nazismo. O que eles querem é que o nazismo seja o oponente deles e, ao mesmo tempo, aqueles com quem eles conseguem conversar. Foi assim que a Rússia e a Alemanha nazista fizeram o famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Nós vamos gravar em breve um vídeo sobre isso, assim que for possível. Infelizmente, o tempo é muito curto e nós vamos agora entrar então nesse assunto sobre o atual governo, sobre a situação real do Brasil, tendo em vista já os próximos vídeos que nós vamos fazer. Um deles será sobre a questão do nacionalsocialismo e do socialismo. Por que que eles têm um ponto de unidade e por que que a esquerda, em certo momento, se alia a ele, como fez a Rússia comunista, em outros momentos são seus maiores, entre aspas, maiores opositores. Nós veremos isso em breve. Mas o artigo de hoje saiu no Estado de São Paulo, no dia 20 de janeiro, com o título Impostura. A reação de setores da esquerda a essa atitude bolsonarista, colocando o PT e assemelhados como defensores da democracia, é claramente uma impostura. Ou seja, é uma falsidade, não é devido, não é coerente com o PT tomar essa atitude. Que essa esquerda queira se colocar como polo democrático só serve para enganar incautos. Pretende borrar o seu próprio passado. O presidente Bolsonaro, apesar de seus arroubos, não tomou nenhuma medida autoritária. Algo inverso fazia o PT no governo. Sua narrativa era supostamente democrática e suas medidas práticas na arte de governar eram frequentemente autoritárias. No governo Lula, mais do que no governo Dilma, e aqui é um ponto muito importante, ele vai começar a rememorar fatos que aparentemente a esquerda resolveu esquecer. No governo Lula, várias foram as iniciativas de criação de conselhos ditos populares, visando, no discurso, a democratizar a sociedade, ou seja, apenas da boca para fora. Várias foram as iniciativas de controle dos meios de comunicação, além do financiamento das mídias amigas. Conselhos populares foram constituídos pretensamente enquanto órgãos de interlocução com a sociedade, quando na verdade eram instrumentos de controle do próprio partido, seja atuando diretamente ou por intermédio de seus, entre aspas, movimentos sociais. O governo Bolsonaro não só não tomou nenhuma iniciativa desse tipo, como aboliu os ditos conselhos, ferramentas autoritárias.
A União Soviética também tinha criado esses conselhos, que eles chamavam de sovietes. Quando se fala de sovietes, nós estamos falando dos conselhos. A esquerda no Brasil usou ou quis usar o mesmo modelo, que no fundo era controlar uma grande quantidade de pessoas através de uma minoria que tinha o apoio do partido hegemônico na Rússia e que, no caso, o PT quis imitar no Brasil. Os sovietes eram esses conselhos. Nem sequer criatividade a esquerda tem. Ela imita métodos que levaram à morte 100 milhões de pessoas. Mas vamos continuar a leitura desse artigo. Eu acho que eu ainda não dei o nome do articulista, é Denis Lehrer Rosenfield. Então ele diz: se agora o ex-presidente Lula é alguém condenado, tendo passado vários meses preso, é porque cometeu crimes, cuja repercussão não foi somente penal, mas também política. Que hoje se coloque como defensor da democracia contra o atual presidente é literalmente hilário. O campo brasileiro nos governos petistas foi controlado pelo MST, com apoio político e financeiro desses governos. O Lula, é bom lembrar, talvez ele fale aqui para frente, usou até o boné do MST em determinado momento. Invasões de propriedade eram a regra. Armas brancas e armas de fogo eram empregadas em missões persecutórias. Na madrugada das invasões, galpões e tratores eram queimados, fogo era posto nas casas e nos alojamentos. Onde estava a lei? Talvez nos bonés do MST, usados com entusiasmo pelo então presidente Lula. O que acontece hoje no campo sob o governo Bolsonaro? A ordem pública e o respeito à lei e às instituições. O MST desapareceu, ele praticamente não fez mais nada. Os sindicatos estão esvaziados porque acabou o imposto sindical obrigatório. Quem quiser contribuir, contribui. Quem não quiser, não é mais obrigatório. Logo, os sindicatos perderam a força, não têm mais condições nem sequer de financiar com mortadela ou com outras benesses, como passagem de ônibus, aquelas pessoas que se vendiam por dinheiro e que não eram esquerdistas, na sua grande maioria, mas eram instrumentalizados pela esquerda. O PT foi um ardoroso sustentáculo das ditaduras de esquerda. Aqui é outro ponto importante. Venezuela, Cuba, todos eles receberam bilhões de reais do governo de esquerda do Brasil. Sempre defendeu o socialismo do século XXI, bolivariano, em que as piores atrocidades são cometidas, com as instituições democráticas destruídas. Hugo Chávez foi para os petistas um democrata e Nicolás Maduro é um símbolo da luta anti-imperialista. Até hoje eles dizem isso. A ditadura comunista em Cuba, além de defendida, é tratada com mimos pela esquerda. É um paraíso de onde ninguém consegue fugir. A população é mantida sob rigoroso controle pelo aparato policial e pelos comitês populares de bairros. São os mesmos colcósias que o PT tentou criar no Brasil. São esses os modelos democráticos? A impostura parece não ter limites. Essa é a esquerda que hoje diz que o governo Bolsonaro é autoritário, é nazista, é fascista. Quem é o nazista aqui? Quem é o fascista? Quem é o comunista? O próximo artigo que nós vamos ver é do Chico Graziano, que até um tempo atrás apoiava explicitamente o PSDB, que é um partido esquerdista também. Mas ele foi cada vez mais sendo agredido pela realidade. Há uma expressão em inglês que é exatamente essa, agredidos pela realidade. São aquelas pessoas que tinham uma posição de esquerda e que a realidade mostrou para elas que aquilo não era real. Então esse artigo do Chico Graziano saiu na Folha no dia 12 de janeiro deste ano. Inexiste democracia de pensamento único. O Brasil progrediu em 2019. Esse artigo é um desmentido para toda essa imprensa que não faz outra coisa senão atacar o Brasil. Essa imprensa que no fundo é antipatriótica. Indicadores provam que o Brasil progrediu. Mais empregos, vendas em alta, quedas dos juros, equilíbrio nas contas públicas, grau de credibilidade, investimentos, tudo melhorou na economia, nas cidades e no campo. Houve também avanços na segurança pública, com queda significativa da criminalidade. Em um ano, a criminalidade no Brasil caiu 21,4%. Isso é uma matéria publicada no Estado no dia 16 de janeiro, que eu já trago aqui, eu tinha separado para depois. Mas foi queda em todos os crimes,
mais comuns, como furto, latrocínio, estupros, todos eles foram diminuídos. Então, houve também avanço na segurança pública. Sente-se nas ruas, como vimos no final do ano, um suspiro de esperança sobre o futuro. Nós lemos aqui há um tempo atrás, alguns vídeos atrás, uma pesquisa feita nas favelas. O otimismo dessas pessoas que esperavam situação cada vez melhor no Brasil com a mudança que houve em nosso país. Nas favelas, que a esquerda diz que são os pobres que eles defendem. A esquerda usa os pobres, ela não defende os pobres. E cada vez mais isso fica mais claro. Desde as eleições de 2018, rompi com o PSDB para apoiar Bolsonaro. Aqui está o fato, eu não me lembrava que estava escrito no artigo. Ele foi tomando cada vez uma posição mais conservadora. Não me arrependo de nada. Naquilo que se pode mensurar como a economia, a agropecuária e a segurança pública, os dados positivos são claros. Mantenho-me animado. Nada objetivamente piorou no Brasil. Esse é outro ponto importante, nada piorou no Brasil. Pelo contrário. Mas isso não é tudo. Há razões idealistas que gostaria de destacar. Primeiro, o governo Bolsonaro desmantelou o aparelhamento do Estado organizado pela quadrilha vermelha e por seus comparsas. O PT havia se aboletado no Estado, ele instrumentalizou o Estado. Isso acabou. Segundo, centenas de controles burocráticos foram eliminados, favorecendo a liberdade econômica. Terceiro, ao mudar o polo ideológico da esquerda para a direita, agora a contraposição conservadora começa a ser ouvida. Vivíamos em um cerco politicamente correto, uma espécie de patrulha ideológica que impunha à sociedade tão diversa concordar sobre temas delicados ligados à sexualidade, à cultura, aos costumes. Quiseram impor e ainda querem, porque a esquerda não está morta, ela continua agindo e age muitas vezes de forma antidemocrática, aprovando leis na calada da noite, como foi a lei aprovada aqui em São Paulo, no município de São Paulo, chamada LGBTfobia, contra a LGBTfobia, que é uma perseguição aos cristãos. Nós tratamos isso no final desse vídeo, nós vamos colocar o link para aquele outro vídeo, porque é muito importante que isso seja difundido. Há uma perseguição que continua no Brasil ainda funcionando. Nós temos que reagir e para isso nós precisamos nos unir. Bolsonaro se fortaleceu porque dá voz a quem estava amuado, muitas vezes ofendido. Sobre a questão do amuado, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, inspirador do Instituto, há várias décadas atrás escreveu sobre esse fenômeno no Brasil. Cuidado com os pacatos. Eles no primeiro momento começam a ficar em silêncio, amuados. Depois eles ficam com raiva. E depois ocorre o que aconteceu, milhões de pessoas na rua dizendo fora PT e a nossa bandeira jamais será vermelha. Esse é o Brasil que mudou. A seguinte notícia é sobre a popularidade do Bolsonaro. Veja essa notícia da agência O Globo, no dia 30 de dezembro. O Bolsonaro deixa base militar e testa popularidade em ponto turístico de Salvador. O carro em que estava o presidente foi rodeado por apoiadores nas proximidades do monumento militar. Enquanto fazia fotos com apoiadores, ele percorreu a pé um trecho até o Museu Náutico da Bahia. Imagine se o PT ou qualquer um desses líderes de esquerda pode fazer uma coisa dessas. Eles são vaiados. E a esquerda e a imprensa, nós vimos isso no começo desse vídeo, dizem que são eles que têm a popularidade, que Lula livre seria aclamado pelo povo que pedia a sua liberdade, quando nós vemos que essa não é a realidade das ruas do Brasil. E aqui nós entramos em outro ponto, como a esquerda não está entendendo o Brasil. O problema não é o atual governo, o problema é que é um governo conservador e é por isso que ele está tendo apoio da população do Brasil. Como resposta a isso, a esquerda e a imprensa tentam lançar lama, calúnias, campanhas difamatórias, acusações contra o atual governo, sem resultado. Esse artigo nós vamos ver daqui a pouquinho. E isso deixa eles muito confusos. Eles tentam fazer manifestações e não conseguem público. Não é apenas porque os sindicatos da esquerda não têm mais dinheiro pelo fim da contribuição sindical obrigatória. É porque a ideologia deles não está tendo mais eco na opinião pública. Aqui cabe um esclarecimento
sobre o Instituto, que é composto de católicos e é apartidário, mas nós somos profundamente ideológicos, como consequência da doutrina católica, que ensina que um católico jamais pode ser socialista, jamais pode ser comunista. Nada é mais contrário à doutrina da Igreja do que o comunismo. O orgulho comunista, que quer nivelar as classes sociais por causa do igualitarismo, é profundamente contrário à humildade ensinada por Nosso Senhor e transmitida pela Santa Igreja. Aqui está a frase, estou colocando agora o documento do próprio Vaticano, a carta encíclica 40º ano de Sua Santidade o Papa Pio XI. É toda uma explicitação de por que o socialismo não pode jamais se dizer cristão. Vamos pegar agora o parágrafo central que nos interessa para deixar bem clara a nossa posição, porque nós já recebemos pessoas que não conheciam essa frase, recebemos comentários aqui neste canal. A carta encíclica é longa, mas quem quiser, ela está disponível na internet, é só colocar o nome dela. Tem uma parte que diz assim: católicos e socialistas, termos contraditórios. E se este erro, como todos os mais, encerra algo de verdade, o que os sumos pontífices nunca negaram, funda-se contudo numa própria concepção da sociedade humana diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Aqui está um ponto fundamental da doutrina da Igreja. Ninguém pode ser socialista e católico ao mesmo tempo, porque é contraditório. O socialismo é fruto do orgulho. A doutrina da Igreja é fruto da humildade. Nosso Senhor convida a humildade. O socialista convida a inveja. Ele quer roubar aquilo que não é dele. Ele quer invejar o que está acima e derrubá-lo para poder implantar uma sociedade igualitária. Foi o que fizeram no mundo inteiro. Portanto, aquele que se diz católico deve lutar plenamente, com todas as suas forças, contra o comunismo. E este canal não faz outra coisa senão deixar muito clara a posição nossa contra o comunismo. Esse canal é profundamente católico e, enquanto tal, é profundamente anticomunista. E, por isso, apoia essa reação conservadora que tem, no momento atual, o presidente Bolsonaro como consequência. Ele foi eleito como consequência dessa reação, no fundo, conservadora e, em boa parte dela, uma reação católica do Brasil profundo que disse um basta à imprensa. Isso tem causado uma indignação, uma histeria e uma confusão na esquerda que nós vamos ver agora nesse próximo artigo, que é do Pablas Hortelhado. Ele publicou num grande jornal de circulação no Brasil no dia 21 de janeiro, Indignação Impassível. E ele fala do paradoxo da esquerda, que a todo momento fala que o nazismo está tomando conta e ninguém vai para a rua fazer nada. Porque, no fundo, essa mesma esquerda sabe que isso é uma conversa vazia, que isso não é real e que a opinião pública do Brasil não está seguindo essa indignação deles. Começa então o artigo. Vivemos uma espécie de paradoxo. Crise após crise, ficamos apavorados com o futuro da democracia no Brasil, mas não estamos propriamente reagindo. Em artigo na revista Piauí, Marcos Nobre descreveu assim o paradoxo. Mesmo quem considera que a situação é gravíssima, age como se estivéssemos diante de um governo normal. Há um descolamento flagrante entre repetir a exaustão que a democracia está em risco e a ausência do sentido de urgência que deveria acompanhar esta constatação. Por que estamos desorientados, sem qualquer capacidade de reação efetiva? Nossa única reação parece ser a de nos indignar e culpar a parcela de eleitores que elegeu agora e agora apoia Bolsonaro. O que fazer com o fato de que o governo foi democraticamente eleito, que 1/3 dos eleitores o apoia e que Bolsonaro pode muito bem ser reeleito? Cada vez que reafirmamos o antifascismo, os bolsonaristas reafirmam seu anti-esquerdismo. No fundo, os eleitores do Bolsonaro nunca foram fascistas, não se identificam com o fascismo, não é o fascismo que está subindo no Brasil, é uma reação contra a esquerda. E aqui eles não têm opinião pública e eles não conseguem explicitar o próprio erro. É preciso entender por que 1/3 da população apoia Bolsonaro, escutar as demandas desses concidadãos e oferecer respostas a elas. Para afastar de vez o perigo, precisamos nos aproximar de quem sustenta esse governo. E para isso, é preciso pendurar no cabide a prepotência e a arrogância esquerdistas. No fundo, é preciso parar de mentir
No fundo, é preciso parar de ficar acusando os conservadores de serem aquilo que a esquerda é. Porque esse é o problema de fundo, eles não conseguem mais entender a opinião pública. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira foi talvez um dos únicos grandes líderes intelectuais do Brasil que combateu tanto o nazismo como o comunismo. Essa continua sendo a posição deste canal, de combater esses totalitarismos que no fundo vão se unir sempre, ou se acusando mutuamente ou fazendo acordos entre eles. Aquela esquerda que acusa a reação conservadora de ser nazista é a mesma esquerda que vai favorecer a ascensão do nazismo no Brasil. Se o nazismo começar a aparecer em nosso país, é por causa desse discurso, porque eles querem apresentar o nazismo como a resposta ao socialismo. Esse é um jogo que a esquerda já fez no passado e que ela faz agora no presente. Ela, com isso, faz uma propaganda para o surgimento do nazismo entre aqueles que não querem a esquerda, dizendo que os seus opositores são nazistas. Prestem bem atenção, esse é um ponto muito importante. A esquerda é a grande propagandista do nazismo no Brasil. São eles os responsáveis se começar a aparecer um movimento nazista, porque eles querem dizer que são esses os opostos do PT. E não é verdade. Quem é oposto do PT é aquele que combate o nazismo e que combate o socialismo. E o socialismo que está de tal maneira decadente no Brasil, que nós temos aqui uma última notícia sobre o retrofit eleitoral do PT. Saiu na coluna do Estadão Alberto Bombing, no dia 29 de janeiro. As conversas de Flávio Dino, PCdoB, com os petistas, é o nome que eles estão querendo lançar como viável candidato da esquerda para as eleições presidenciais de 2022. Preciso ficar alerta sobre isso. Bom, essas conversas só vão prosperar se uma das ideias desse governador do Maranhão for analisada com carinho por Lula, a da reciclagem da marca. Dizem os envolvidos na negociação. Em bom português, Dino está cada vez mais convencido de que a sigla PT tornou-se um estorvo no caminho da esquerda brasileira rumo ao centro e precisa ser substituída por um nome novo. É o que está na matéria. Em privado, caciques da esquerda não petista e até do centrão acham que a lista de ãos do PT é uma bigorna para qualquer candidato, que passará campanha sendo cobrado pelo mensalão, pelo petrolão e pela prisão do Lula e de tantos outros petistas. A esquerda está sem bandeira, a esquerda está sem discurso e a esquerda está sem moral. Essa é a realidade do Brasil. E então o que eles fazem? Eles começam a querer dizer que toda essa reação conservadora, no fundo, é o que ela não é. É o nazismo que é o que eles querem que exista para eles combaterem. É um fantasma que eles vão criando, é uma histeria da qual eles entram, em que alguns deles acreditam, porque aqui é preciso também analisar que é um fenômeno psicológico muito curioso, a pessoa começa a acreditar na própria mentira que conta. O Brasil não tem nada de fascista, o Brasil não tem nada de nazista e, sobretudo, o Brasil não tem nada de petismo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos para que eles também tenham acesso a essas informações. Inscreva-se no canal e considere ser do grupo dos doadores desse canal. Aqui em cima nós vamos colocar, o YouTube vai colocar um link, e aqui embaixo também, para que você conheça os benefícios que receberá, são benefícios únicos, sendo doador deste canal. Nós precisamos coligar as pessoas. O donativo é voluntário, mas sem ele nós não conseguimos continuar. O Instituto depende desses donativos. Considere fazer uma doação única, considere fazer parte do grupo de doadores e mensalmente nos ajudar a poder fazer mais vídeos e fazer essas denúncias aqui neste canal ou pelos outros meios de comunicação que o Instituto dispõe. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!